Quem vai trazer para a gente a visão do mercado e qual é a avaliação que hoje, os investidores fazem sobre a condução dessa crise, Irajá, é você. A gente já falou do aspecto político, de como Brasília reage, tateando no escuro nessa semana, com um cenário de imprevisibilidade, apostando que Donald Trump pode investir em novas ações e sanções. Enquanto isso, técnicos e diplomatas continuam investindo nas negociações comerciais, tentando separar o joio do trigo, Irajá. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Eu gostei de alguns termos que você usou, Tainá, porque se eles se aplicam para a política, acho que eles se aplicam para a economia também, né? Tanto tateando no escuro quanto imprevisibilidade. E aqui eu adiciono incerteza. A gente tem visto esse movimento de bastante inércia, né? Um compasso de espera por parte do mercado, principalmente depois de sexta-feira, com uma perspectiva de, quem sabe, algum tipo de retaliação depois dessa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não veio. Então, hoje, a gente tem até um comportamento bastante positivo dos mercados. A gente tem acompanhado o Ibovespa em forte recuperação, uma alta de mais de 1%. Também a gente vê a moeda norte-americana sendo negociada em queda em relação ao real, em meio a esse compasso de espera, em meio a esse cenário em que se espera que o governo brasileiro, as autoridades responsáveis por essa interlocução com a gestão de Donald Trump consigam, de fato, dar vazão a algum tipo de alívio do ponto de vista tarifário, de novo, calçando-se, evidentemente, nos dados. E muitos desses dados que, inclusive, foram trazidos agora pelo Danilo Moliterno, que vem, na verdade, compondo esse conjunto argumentativo que deve ser levado pelas autoridades brasileiras às autoridades norte-americanas. Não só esses dados trazidos pelo Banco Central, que eles, inclusive, Tainá e Uribe, estão bastante em linha com os dados do próprio governo brasileiro, porque eu lembro aqui que a Secretaria de Política Econômica, que é vinculada ao Ministério da Economia, ponderou que essa tarifa de 50% imposta ao Brasil ela não deve ter um impacto muito significativo para a economia brasileira. O impacto ele deve ser mais pontual e aí sim ele é bastante nocivo, principalmente por esses setores que são os mais impactados, como por exemplo o agro, também o setor siderúrgico enfim, tem uma série de impactos mais setoriais do que evidentemente do ponto de vista mais macro. Mas se a gente analisar os possíveis impactos dessa transferência dos preços, principalmente ao médio e longo prazo, essa popularidade que a gente estava falando do presidente Lula, ela pode ser impactada exatamente pelo impacto dos preços. Mas, voltando, olhando um pouquinho para os impactos econômicos, tem um dado interessante que foi publicado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrando que o comércio mundial deve retrair 2,1% segundo o levantamento da Confederação. E, pensando aqui no Brasil, essa queda deve ser de 52 bilhões de reais nas nossas exportações e de 33 bilhões de reais nas nossas importações. Portanto, esse é o impacto mensurado agora pela Confederação da Indústria, com, evidentemente, um potencial impacto político também para o presidente Lula.